Eu fiz exame de sangue, eu tô com 33 anos, tô tentando cuidar um pouco mais da minha saúde, porque como qualquer cara casado, né, eu sei que é um estereótipo, mas as mulheres que são as melhores pessoas do mundo vão empurrando a gente, e a minha esposa fez a mesma coisa, só que tem um problema, gente. Eu quase desmaiei, eu estou com 33 anos, eu quase desmaiei. Eu paguei uma coleta de exame de sangue aqui na minha casa e eu quase desmaiei. Inclusive, eu ganhei um atestado, ó, de bravura, meu. Tá vendo aí, ó? Olha o atestado que eu ganhei, ó. Corajoso, Eduardo Montoni, por fazer a coleta. E é um pouco desse tema de hoje que eu vou comentar aqui. Também tem Copa do Mundo. Se você não me conhecia, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like. Esse é o Pode Isso, Montoni, uma pergunta, tem um ponto de interrogação, que é o meu podcast. E toda semana a gente comenta um pouco da semana, notícias e tudo que é factual. Deixa o hype, deixa o like, passa para um amigo. E tem todos os outros episódios aqui para você curtir, projetos especiais e um pouco do meu stand-up, tá bom? Sem mais delongas, deixa o seu like e vamos nessa. Por que eu tô falando isso? Gente, eu não sei se você tem um pouco disso, mas ao longo da vida eu também sempre tive, que é o negócio de cair a minha pressão quando eu tirava sangue, tá bom? Então, assim, cara, eu não sei qual que é a sensação que eu tenho, eu não sei, assim, eu não queria ter essa sensação, mas explicando em palavras, é como se eu sentisse o meu sangue saindo do corpo e a minha alma fosse junto. Sabe quando você fica muito tempo sem comer alguma coisa e você sente caindo? É muito doido, cara. Eu faço assim, ó. Sabe, eu caio junto, cara. Só que eu tô velho, entendeu? Tipo assim, eu não fiquei ansioso pra tirar sangue, sabe? Eu fiquei incomodado. De fato, eu não vou mentir, porque eu já sabia a sensação ruim que seria. O problema não é a agulha, não é o fato da agulha vir e eu cair depois. O problema é a sensação do sangue, é o sangue. Eu tenho alguma coisa com sangue. Cara, eu adoro estudar medicina, eu adoro estudar coisas relacionadas à nutrição, toda a área da saúde. Eu gosto de entender. O problema é o sangue, cara. E aí, como eu falei aqui, eu ganhei esse atestado de bravura, né? Aqui, por ser um garoto que conseguiu fazer, né, o exame de sangue. A moça chegou aqui, ela falou assim pra mim, e aí, vamos fazer? Vamos fazer a coleta? Vamos fazer a coleta? Eu falei, vamos. Aí tem aquele negócio padrão, que é você ler cada nomezinho ali, do que tá no papelzinho, que ela vai enrolar no tubo, pra não ir errado pra análise, né? Senão você perde um sangue, né? E aí, eu já falei pra ela, moça, vai com calma, tal. Ela viu que eu tava apreensivo, ela falou, você tem problema pra tirar sangue? Eu falei, tenho. Ela falou, faz sentado. Aí eu deixei a agulha entrar, não senti nada, pra mim normal, mas quando eu consegui sentir o sangue saindo e ela fazendo, trocando os potinhos, eu falei, mano. Aí eu já fiz assim, ó, acabou o exame de sangue, eu fiz assim, ó. Desmaiei, entendeu? Tipo assim, da mesma forma que a minha voz foi caindo aqui, que você tá ouvindo só, eu desmaiei. E não sei por que isso acontece. A última vez que eu tinha tirado sangue foi 6 anos atrás. Eu fui numa clínica tirar o sangue e aconteceu a mesma coisa. Brasil, acho que, em resumo, espero que você não tenha isso, essa coisa, porque é péssimo, né? É péssimo, assim. Gostaria de ser um cara mais forte com sangue, mas eu percebi que depois de 6 anos eu tive a mesma reação. Eu caí, eu sucumbi, durante um exame de sangue. Então peço perdão aí a moça que veio aqui, que perdeu tempo. Agradeço ela, que foi extremamente solista, sabe? Ela falou, tô indo rápido, não olha, vambora, sabe? Me incentivou. O problema é ela incentivar o cara velho, entendeu? Sabe? Eu não sou mais uma criança, né? Então, mas peço perdão. Achei que seria um pouco mais forte do que eu fui há 6 anos atrás e infelizmente eu não fui. Outra coisa que eu queria comentar aqui no meu podcast semanal, gente, semana passada teve um jogo no Maracanã, né? Brasil e Panamá, 6-2 pro Brasil. Eu não assisti o jogo, não queria comentar sobre o jogo, mas eu queria falar o que foi o Belo, Alcione e a abertura da Copa. Eu vi a Alcione falando, né, que o retorno do ponto tava ruim. Cara, tira o retorno e canta normal o hino, sabe? Canta, abafa o ouvido. Cara, porque assim, a gente já viu outros problemas e outros memes extremamente maravilhosos sobre sanduíche, ishi, ishi, sobre aquele da. É,
Eu não lembro, acho que é da Vanusa cantando o hino nacional brasileiro e também tendo o mesmo problema de pátria asmada, que é pátria cheia de asma, Brasil, sabe? E por que a pessoa não para se ligar ali, cara, sabe, do retorno? Porque o que passa na minha cabeça? É um evento global, mundial, e principalmente, vamos supor assim, de extensão nacional muito forte, assim, sabe? Porque a gente sabe que a quantidade de pessoas que vão estar vendo naquele momento é muito grande, assim, sabe? E é curto o trecho, então assim, pô, gente, vamos acordar, né? Vamos acordar, né? Não pode vacilar. E é maravilhoso, assim, né? A gente adora esse meme. E aí, eu tava dando uma olhada, eu vou até olhar aqui porque tá no meu computador uma colinha. Eu fui dar uma olhada na abertura da Copa do Mundo esse ano, quem que vai cantar, né? E eu vi que vão ser 3 aberturas para esse ano, porque vai ser a sede são 3 países, né? México, Canadá e Estados Unidos. E México vai ser no dia 11, a cerimônia inaugural no estádio Azteca, né? Vai ser na cidade do México. Os artistas que estão lá vai ser Alejandro Fernandes, Maná, J Balvin e Tila. Confesso que eu não conheço todos. Se você conhecer, você deixa aqui para mim nos comentários. No Canadá, dia 12 de junho, celebração no BMO Field, em Toronto, e reunindo nomes como Alanis Morissette, que aí a gente conhece, eu conheço, e Michael Bublé. É isso? Perdão se eu falei errado. E nos Estados Unidos, o SoFi Stadium, no dia 12 de junho, em Los Angeles, a abertura, com um line-up incluindo Katy Perry, Anitta e Lisa, do Blackpink e Future. Olha que maravilha, cada show tendo mais ou menos 90 minutos. Por que eu puxei isso? Eu vi alguém comentando, eu não lembro que lugar que era, mas falando que não gosta muito de aberturas de Copa do Mundo, né? Porque combina um pouco mais. Acho que eu vi no de Sola 10, que é um programa aqui da internet também, eles falando sobre isso, que eles preferem a abertura de Olimpíadas. Eu também prefiro. Eu não sei se, por exemplo, porque a tradição americana em esportes americanos, como NFL, Super Bowl, como a final da NBA, é ter dança, sabe? É ser, porque eles têm a tradição de não só valorizar o esporte, mas valorizar o evento como um todo. É a comida, é levar a família, é todo esse tipo de coisa. E eu, particularmente, não gosto muito assim, dessas danças na Copa do Mundo. Eu não sei se porque nas Olimpíadas, é isso que os caras estavam comentando, eu concordo. O cara vai entrando com as bandeiras, as delegações, e entra o cara do futebol, da natação, de não sei o que, ex-atletas de tudo. E tipo, tem uma celebração de Jogos Olímpicos, de abertura, tem uma grandiosidade ali envolvida que eu acho maravilhosa. Entendeu? Agora, na Copa do Mundo, eu não sei se isso deveria ser pensado de uma outra forma, uma outra abertura, talvez um show à parte. Eu acho que talvez, assim, faz um evento à parte. Em vez de fazer uma abertura no estádio ali, faz uma abertura simples no estádio, sabe? Entrando as bandeiras de todos os países que vão sediar, uma coisa tipo de 20 minutos, sabe? Entre as bandeiras, cada um segurando as bandeiras dos países, alguma coisa nesse formato, depois entra as seleções que vão participar, os últimos campeões e taca pau. Entendeu? Aí eu acho legal, vamos pro jogo. Agora, se for fazer dança, música, eu acho que vale mais fazer um evento, sabe? Pega algum lugar legal, vende ingresso, faz canção, bota os artistas ali, não sei lá. Particularmente eu queria a sua opinião também. Pra mim não combina muito. E pra você que tá se perguntando também, as últimas aberturas de Copa, eu tava dando uma olhada também, foi Pitbull e Jennifer Lopez em 2014, que foi a Copa no Brasil. A Copa da Rússia, Robbie Williams em 2018, tá escrito aqui, né? E Jungkook em 22, que é do Catar, e Shakira em 26. Eu acho que essas informações estão erradas aqui, viu, Brasil? Mas é isso que o chat me trouxe. Mas as aberturas da Copa, elas estão tão perfeitas. Eu não vou lembrar de todas as aberturas. Se você lembrar das aberturas, você me diga aqui, tá bom? Mas o principal desse ponto, desse pedaço aqui que eu queria falar sobre aberturas de Copa independente do artista, eu não tenho nada contra nenhum artista que vai participar lá, eu acho legal, eu acho que tem que ser o do momento mesmo, ou que tá hypado, eu entendo eles fazerem esse tipo de coisa, mas eu acho que, sei lá, não combina muito, assim, às vezes eu acho que é mais para outro tipo de esporte. Acho que o americano tem essa tradição. Eu acho que o brasileiro e outros países não tem essa tradição de abertura, a não ser em Olimpíadas, entendeu?
Não sei, pra mim não combina muito, acho que tem que ser muito bem feito pra funcionar, e normalmente acaba não sendo, ou, enfim, sanduíche xixi, né? Agora, a outra coisa que eu coloquei aqui assim é que eu tenho percebido duas coisas que eu queria falar nesse próximo bloco, que é o que vai nortear o nome do meu vídeo, que é a Copa ainda tem unido o Brasil, você tem percebido isso? Eu vejo muita gente esperançosa, eu estava conversando nos últimos tempos, eu falei que eu acho que a seleção no último vídeo não vai ganhar a Copa, e eu continuo com essa, acho que vai bem na Copa, mas não vai ganhar. Mas eu sinto que não tem unido como unia antes as pessoas, né? Eu acho que os eventos sociais, naturalmente, eles vão acontecer, mas as pessoas não têm mais união como elas tinham. Por que você acha que isso tem acontecido? Porque uma das coisas que eu vi as pessoas falando, e eu acho que talvez a gente vai ver daqui a um tempo, são dois movimentos. Antigamente, quando as pessoas iam para o estádio, elas não tinham outra opção, além de, por exemplo, assim, sem o advento da internet muito forte, elas não tinham como assistir o futebol sem como é que fala? Sem colocar um rádio às vezes, ou sem ler uma revista. Por exemplo, eu queria me preparar para o jogo, eu li uma revista, eu li o jornal, eu vi as escalações, mas eu estava ali. E principalmente, qual que era o motor que a gente via de informação? Era o rádio. Entendeu? Então eu me informava ali pelo rádio. Sabe, o rádio me dava as informações, ali você via muita gente com radinho assim, para ouvir, para entender, para ver o que aconteceu. Agora, hoje em dia, você vê aqui, ó, tá muito na internet, né? O cara tá na internet, entendeu? Então, tipo, o cara já tem informação no tempo real no celular dele. Hoje em dia, o cara tava falando assim, ó, é muito difícil você ver uma pessoa acompanhar algum esporte e já não tá comentando no WhatsApp ou num grupo fechado, sabe, de várias pessoas. Seja ela paga de um influenciador para participar, ela tá num grupo de Telegram, mas ela tá zoando a pessoa ali. Eu mesmo faço isso, entendeu? Eu sou santista, eu tô num grupo de Telegram de vários santistas, que eu já vou comentando falando, pô, não foi pênalti, o que aconteceu, não sei o que, tá errado isso aqui, entendeu? Na hora você já vai fazendo assim, ó, até no basquete, que eu tô gostando muito, tava comentando com um amigo meu aqui, que é comediante, o Vini Santos também, a gente foi comentando direto assim, meu, tá errado, para o jogo, faz isso, a gente comenta cada jogo que a gente tá assistindo, às vezes junto, entendeu? Então assim, isso tem mudado e eu acho que isso também tem segmentado um pouco mais, tanto para os clubes e também tem afastado um pouco da seleção. Porque eu acho que antes as pessoas eram obrigadas a ver pela televisão e hoje em dia elas vão para vários canais segmentados. Então isso fez com que as pessoas se afastassem um pouco da, do futebol, né, e do comentário da seleção. E também fez mudar drasticamente o jeito de consumo do futebol, né? Antes as pessoas estavam vendo por um lugar. Eu vi que tipo a guerra agora, por exemplo, por estar TV aberta, Casé TV, e vários streamings, já é TV, ESPN, por ter vários lugares passando ao mesmo tempo, o grande lance agora é tentar diminuir o delay, entendeu? Todo mundo tá brigando por isso, para chegar na frente e trazer você para a transmissão. Então isso vai ser uma guerra. Queria entender como é que você vê a internet, como é que você vê o Brasil. Eu acho que hoje não tem muito para onde correr. A internet mudou drasticamente o consumo do brasileiro. Mas eu acho que não mudou em relação ao futebol e aos eventos. Eu ainda sinto que a geração mais nova ainda gosta muito. Embora ela não tenha essa sensação de vou pintar a rua de casa, vou me divertir aqui, sabe, como tinha antes, a galera se preparava com bandeirinha, etc. Eu acho que a galera ainda vive isso. Pelo menos eu sinto que todo mundo está com esse frescor de Copa do Mundo. Será que isso vai permanecer nos próximos anos? Ou não? Como é que você enxerga isso? Se você gostou, deixe seu like, curte, comenta, compartilha e você bem sabe que semana que vem voltaremos com um próximo episódio, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Não se esquece de curtir que toda semana tem um vídeo novo, tá bom? Esse foi o Pods, voltou de uma pergunta!